em Cristo. Mas também, meus irmãos, o texto nos chama a atenção para o fato de que as aparências sempre enganam os homens. A aparência das coisas, a aparência da realidade, o que a realidade aparenta ser para nós, o que as coisas aparentam ser em sua essência, nos enganam. Nós não somos capazes de ver as coisas como elas realmente são em sua essência. Não somos capazes de ver a realidade em todos os seus ângulos. Só vemos o que está diante de nós, mesmo assim o que está diante de nós é mal interpretado por nós, nossa visão nos engana. Por isso a ignorância, por isso a perturbação, por isso o medo, por isso o temor, por isso a inquietação, por isso a fraqueza. Mas só Deus pode ver as coisas como elas realmente são. Só Deus pode ver a realidade em todos os seus âmbitos, em todos os seus ângulos. Por isso que Jesus tem uma postura diferente dos seus discípulos. Como filho de Deus, ele entende as coisas como elas realmente são. Conhece as coisas, a realidade em todos os seus, ou seja, ele conhece o mundo espiritual, a realidade espiritual, ele sabe o que está no coração dos homens, ele sabe o que está no seu coração, ele sabe o que está no coração do Pai, ele sabe qual é a vontade do Pai, ele sabe o que está por trás de tudo aquilo que diante dos seus olhos ele vê. Por isso devemos confiar na palavra de Cristo, por isso devemos confiar na direção que temos na palavra de Cristo. Por isso que Jesus esteve em paz, porque ele compreendia as coisas de maneira diferente. Veja, por exemplo, Judas pensou que teria uma grande vantagem em entregar Jesus, vendendo por 30 moedas de prata. Pense como ele teria uma grande vantagem, aplicaria aquele dinheiro para algum negócio, mas ele estava enganado. Aquele negócio não teria resultado bom. Ele seria tomado por um grande peso de consciência e de culpa. Não gastaria o dinheiro e iria devolver o dinheiro, e ainda não ficaria vivo, iria morrer. Judas estava enganado, foi movido pela avareza, pelo desejo de tirar vantagem daquela situação, mas estava enganado. Aquilo seria a sua morte, aquilo seria a sua derrota. Ele não conhecia a realidade, ele não conhecia todos os ângulos da realidade. Ele iria ser tomado por uma grande culpa de ter cometido um grande erro. Não desfrutaria do dinheiro 1 centavo e não ficaria vivo mais 1 minuto. Tiraria a sua própria vida. Judas estava enganado. Como também os líderes do Sinédrio acharam que prendendo Jesus e conseguindo a sentença de morte, iriam neutralizar o seu inimigo, conseguiriam fazer com que Cristo se calasse, iria fazer com que a sua popularidade se perdesse, que ele morresse junto com sua popularidade, que suas palavras também se perdessem, como de muitos outros líderes que vieram antes dele, morreram, suas ideias morreram junto com eles, sua popularidade morreu junto com eles. Eles acreditavam que prender Jesus e matá-lo sob a acusação de ser um herege, um blasfemador, isso faria com que Jesus perdesse sua popularidade, que suas palavras perdessem o efeito que ela tinha de ecoar sobre os corações, de transformar os corações. Estavam enganados. Pelo contrário, a prisão de Jesus e sua morte seria um grande marco para que as suas palavras, para que os seus feitos pudessem imprimir na mente das pessoas quem ele de fato era. Isso começa pelo próprio soldado que participou dessa conspiração, olhou para Cristo, viu tudo aquilo e disse: este verdadeiramente era filho de Deus. Esses homens acharam que iriam neutralizar a palavra de Cristo, que a sua palavra se perderia, morreria junto com ele, seus ensinamentos morreriam junto com ele. Pelo contrário, com a sua prisão e com a sua morte, as palavras de Cristo ecoaram no coração dos seus discípulos, os capacitaram a se transformarem em testemunhas, a ponto de estarem dispostos a morrer. O mundo foi tomado pela palavra de Cristo, pelos ensinamentos de Cristo. 4 evangelhos foram escritos, o próprio Império Romano foi destruído de dentro para fora. Eles acharam que prendendo Jesus resolveria todo o problema. Pelo contrário, sua prisão fez com que a sua palavra pudesse ser livre em seu poder, em seu efeito.
De igual modo, os discípulos pensaram que, fugindo naquela hora, poderiam se salvar ou ter alguma estratégia para depois livrar Jesus. Acharam que iam preservar a sua vida. Estavam enganados, tentando achar, perdendo estavam. Na realidade, estavam sendo preparados para depois de enfrentar o mesmo embate, a mesma realidade, a mesma morte, a mesma violência. Pensavam que estavam se livrando daquilo, pelo contrário, estavam se preparando para enfrentar de frente o que o seu mestre estava enfrentando. Pensaram que o seu mestre era um libertador político. Na realidade, ele era um libertador do que os levou a ser covardes, ignorantes e confusos. É o libertador do pecado, aquele que liberta os pecadores e lhes tornam verdadeiramente corajosos para enfrentar o mal, o pecado, experimentar a bênção e a graça do Senhor. Jesus parecia derrotado quando foi traído, parecia frustrado e derrotado quando foi preso, mas isso também era um engano. Ele estava indo para o local onde seria a sua vitória, para a cruz, onde seria o seu altar de sacrifício, o seu trono de glória, o seu lugar de vitória, a sua arena de batalha e de vitória. Jesus parecia derrotado, mas isso era um engano, porque os homens não entendem a realidade. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Não conhecemos como Deus, mas temos um conhecimento suficiente que Deus nos dá em sua palavra, para termos um conhecimento da realidade, para que possamos ter um discernimento espiritual correto, e não sermos como os ímpios. Por isso que eles são tomados de temor, medo e confusão. É a ignorância, é a cegueira espiritual, é a incredulidade. Nós temos a fé em Cristo e nós temos acesso à mente de Cristo, então temos capacidade de ter uma noção melhor da realidade diante de nós, da essência das coisas. Precisamos de fato sermos transformados pela palavra de Cristo, sermos moldados a Cristo, para que a paz e a serenidade de Cristo, que veio exatamente de seu discernimento espiritual, de seu conhecimento, possa de alguma forma iluminar as nossas mentes, vir sobre nós. Peça ao Senhor que ilumine a sua mente com a sua luz, com a sua verdade, com a sua graça, para que a paz e a serenidade de Cristo também domine o seu coração diante das dificuldades, das aflições, dos desafios que enfrentamos. Ao termos uma capacidade de ler a realidade na perspectiva de Cristo, de entender a natureza das coisas na perspectiva de Cristo. Aí está nosso antídoto contra o temor, contra o medo, contra a tristeza, contra a confusão, contra a ignorância. Que Deus, meus irmãos em Cristo, nos abençoe. Amém.